Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre um tema que está na moda aí, né? Estamos falando de choque de ideologias, né? Tem muita gente gritando fascista, chamando o governo Bolsonaro de fascista. Nós vamos conhecer então o que é de fato o fascismo, segundo o seu principal ideólogo, o principal filósofo defensor do fascismo, que é o Giovanni Gentili, que viveu entre 1875 e 1944, né? E vamos ver como ele trabalha a concepção fascista do Estado, que para ele a concepção fascista do Estado deve abarcar tudo, né? Fascismo vem de feixe, o feixe de varetas, lembrando que uma vareta sozinha é fácil de quebrar, um feixe é muito mais difícil. Então, unidos somos muito mais fortes. E, por isso, o Estado fascista deve abarcar todos os indivíduos e tudo, toda a vida, toda a existência dos indivíduos, das pessoas, né? O contexto da ideologia é o fascismo, né? O foco é a filosofia do Estado. Antes, entre 27 a.C. e 476 d.C., o Império Romano rapidamente se espalhou da Europa para a África e para a Ásia, né? Entre 1770 e 1831, o Georg Friedrich Hegel ele desenvolveu sua filosofia de unidade e idealismo absoluto, mais tarde usada por Gentili para defender o Estado que inclui tudo. Nem o Hegel teve aspirações tão totalitárias nesse sentido, né? Depois, entre 1943 e 1945, as forças aliadas invadiram a Itália no final da Segunda Guerra Mundial e o regime fascista se rendeu. Entre 1940 e 1960, movimentos neofascistas se tornaram cada vez mais populares na América Latina, especialmente no Brasil, na década de 30 já com o governo de Getúlio Vargas, né? A partir de 1960, inclusive, a Carta del Lavoro foi inspiração para a legislação trabalhista que a esquerda hoje tanto defende, né? E depois a esquerda chama os outros de fascista. A partir de 1960, filosofias neofascistas são incorporadas a muitos movimentos nacionalistas em diversos países. E aí entra também dentro das ditaduras que começam a acontecer, em especial na América Latina também, influenciadas agora pelos Estados Unidos, né? Olha só como é que é híbrido as coisas. Uma hora o fascismo vai para algo que é defendido pela esquerda, outra hora para algo que é defendido pela direita. Então o fascismo ele é um ser híbrido, mas é uma concepção de Estado que busca abarcar tudo, todos os indivíduos e quer compreender tudo dentro dele. Tudo dentro do Estado e nada fora do Estado, né? Quando a Primeira Guerra Mundial acabou em 1918, a Itália estava em estado de agitação social e política. O país foi forçado a entregar territórios para a Iugoslávia e cambaleava com as enormes perdas da guerra. Ao mesmo tempo, o desemprego crescia, a economia encolhia. Os políticos tradicionais pareciam incapazes de dar respostas. Muito parecido com a gente aqui, né? Os políticos tradicionais incapazes de dar respostas. E tanto os grupos de esquerda quanto de direita cresciam em popularidade entre os sofridos camponeses e trabalhadores. O Partido Fascista Nacional de Direita, sob liderança política do Benito Mussolini e a orientação filosófica de Giovanni Gentili, o principal filósofo e idealista italiano, né, que é o grande teórico do fascismo, usava a retórica nacionalista, né, a defesa do Estado-nação, da nacionalidade, para ganhar apoio popular. E a esquerda usa muito, a direita também usa muito o nacionalismo. O Bolsonaro até que não tanto, ele é o meio que baba-ovo do Trump, né? Então ele não tem um nacionalismo tão forte assim, apesar de que os bolsonaristas têm e vão de verde e amarelo, né, numa síndrome de Estocolmo para as ruas depois do 7-1, né? É engraçado que depois do 7-1 que se popularizou o uso da camisa verde e amarela da seleção nesses protestos, em especial os de cunho bolsonarista. Como bem disse o Gregório do Vivier, né? Gregório do Vivier. Eles defendiam uma nova forma radical de organização social baseada no Estado fascista, né? E o objetivo do Estado fascista era a unidade pelo coletivismo, ou seja, era uma doutrina coletivista que buscava abarcar o todo dentro da coletividade. Lembrando que hoje a direita geralmente é mais individualista e a esquerda é mais coletivista. Os direitistas pensam mais a partir do indivíduo, da subjetividade e dos direitos individuais, enquanto a esquerda está mais apegada a coisas coletivistas e a intervenção do Estado na nossa vida e na vida das pessoas da própria sociedade. Então, para a gente mais uma vez ver como é híbrido essa concepção e como muitas vezes é a esquerda que tem características fascistas, apesar de que o fascismo tinha também muitos elementos de direita, em especial
elementos conservadores, não tanto liberais no sentido de mercado, porque existia um corporativismo do Estado com as empresas, uma relação ali simbiótica entre grandes empresários e o Estado fascista. Mais ou menos o que aconteceu no governo Lula. Os campeões nacional, financiamento do BNDES para empresas nacionais, isso aí era essa política fascista, era a política do regime fascista. Então o governo petista, a esquerda, durante muito tempo, teve uma política econômica fascista. Os princípios orientadores do novo Estado italiano são expostos em La Doutrina del Fascismo, um texto que se atribui a Mussolini, mas que pode ter sido escrito por Gentili, o Giovanni Gentili, não o Danilo Gentili, viu? Humorista do SBT, o Giovanni Gentili. Gentili rejeitou a ideia de individualismo, muito atrelada aos liberais. Os conservadores geralmente não gostam muito dessa doutrina individualista. Eles gostam mais das tradições ocidentais, em especial a religião cristã, que muitas vezes se comporta de forma coletivista, com moral de rebanho, como bem tinha dito Nietzsche, E essa moral de rebanho também é muito comum dentro da própria, do próprio movimento ideológico da esquerda, Então ele rejeitava o individualismo e o liberalismo, as ideias liberais, e achava que a resposta tanto para a necessidade de propósito para o povo, quanto de vitalidade e coesão para o Estado, estava no coletivismo, na coletividade, ou seja, na união dos indivíduos de forma coletiva e junto com o Estado intervindo na vida das pessoas, o Estado intervindo na iniciativa privada, o Estado intervindo e abarcando tudo. Gentili descreveu a concepção fascista do Estado como uma atitude em relação à vida na qual indivíduos e gerações são unidos por uma lei e uma vontade mais elevadas, mais especificamente a lei e a vontade da nação. Assim como o comunismo, o fascismo buscou promover valores além do materialismo. E, como Marx, Gentili queria que sua filosofia servisse de base para a nova forma de Estado. Apesar de que Marx não queria isso. Marx não queria nem o Estado, e nem também a iniciativa privada. Para ele, o mercado e o Estado são os dois problemas, historicamente. Por quê? Porque o mercado ele vai lá, quando ele atua, até a Primeira Guerra Mundial, em especial até a quebra da Bolsa de Nova York em 1929, era ali o mercado praticamente que regia tudo, a liberdade, o liberalismo econômico que regia o mundo. Podia tudo, inclusive podia escravidão em nome do livre mercado. Aí depois, com a quebra da Bolsa de Nova York, a crise financeira que decorreu a partir dali, começou o quê? O Estado a intervir tentando corrigir os problemas criados pelo mercado. E aí, a partir do final da década de 70, início da década de 80, o Estado já estava quebrado, de tanto tentar resolver os problemas do mercado. Aí, mais uma vez, a solução o quê? Deixar o mercado atuar. Aí vem o que foi chamado, denominado de neoliberalismo. Década de 80, 90, até a quebra em 2008. Mais uma crise financeira gerada pelo mercado. E agora, mais uma vez, o Estado que tem que salvar. E agora, mais uma vez, o Estado vai tentar salvar com a pandemia aí. Então, o Marx descreve a história humana, econômica, moderna, praticamente isso. A história do capitalismo é a história do mercado tentando corrigir os problemas da intervenção estatal. E o Estado tentando resolver os problemas gerados pela economia mercadológica, pela economia de mercado. Então, é um tentando resolver os problemas que o outro cria o tempo todo. E isso vem desde Hobbes, de Colbert, que defendia o mercantilismo, depois com Malthus, que também são os pensadores que defendem a intervenção estatal, e do lado liberal, John Locke, Adam Smith, e a partir do século XX, a escola austríaca em especial. Então, é essa luta constante, um defendendo a atuação do mercado, porque só o mercado pode resolver os problemas econômicos, outro vai dizer que não, o mercado só gera problemas e o Estado deve intervir. O Marx dizia que nenhum dos dois resolve e nós devíamos superar isso, porque o Estado é um instrumento de dominação da classe dominante. Então o Estado é um instrumento do mercado e o Estado é também um instrumento de quem detém o poder econômico. E quando eles fazem as merdas econômicas com o livre mercado, eles recorrem a quem? O Estado para salvá-los. E quem se fode à base da pirâmide, sempre. A classe operária é quem trabalha, é quem produz. E por quê? A economia não é voltada para os nossos interesses e para as nossas necessidades. A economia de mercado é voltada para o lucro. Aí eles dizem que em nome do lucro isso constrói uma sociedade muito melhor.
O próprio Marx não negava isso, que o capitalismo poderia melhorar as condições de vida das pessoas. Não nos deixaria cada vez mais pobres, como muitos usam um argumento falacioso, que é o argumento do jogo de soma zero. Isso também é uma ilusão, é uma falácia de liberais que nunca estudaram Marx, nunca leram Marx, não conhecem nada. E eu indico um canal muito bom aqui no YouTube, que é o canal do Gustavo Machado, né? Então, mas ele não concordava com a posição marxista, o Gentili, né, Giovanni Gentili, que admitia a sociedade dividida em classes sociais e o processo histórico comandado pela luta de classes. Gentili também se opunha à ideia democrática do governo da maioria, na qual a vontade da nação subordina-se à vontade da maioria. Então ele vai questionar o Marx aqui, né? Acima de tudo, o Estado fascista de Gentili era definido em oposição às doutrinas dominantes do liberalismo político, né, e econômico, que naquele momento da história havia se mostrado incapaz de manter a estabilidade política. Ele achava que a aspiração à paz permanente era absurda porque falhava em reconhecer os interesses conflitantes de diversas nações que tornavam o conflito inevitável. Esse novo entendimento do Estado foi desenvolvido para invocar um espírito italiano, confiante e vitorioso, possível de ser traçado até o Império Romano. Então ele vai buscar as bases e a inspiração lá no Império Romano, né? Uma doutrina imperialista, estatista, tendo Mussolini como il duce, né, o líder. O entendimento fascista do Estado traria a Itália de volta ao mapa mundial, tornando uma grande potência, como na época do Império Romano, né? Uma grande potência. Para criar uma nova nação fascista era necessário moldar todas as vontades individuais numa só. Então a vontade individual já não mais importa enquanto indivíduo. Todas as nossas vontades, todas as nossas aspirações e interesses agora devem coincidir. E muita gente vai dizer que isso tem base em Rousseau, mas não tem base em Rousseau, porque ele diz que há interesses comuns e interesses divergentes. Somente os interesses que nós temos em comum que podem se tornar lei. Se não houver interesse comum, aquilo não pode ser passivo de legislação. Então, o que deve é a vontade geral de Rousseau, né? É porque as pessoas não leem, né? Não leem, e é engraçado que liberal sempre joga a culpa dos problemas econômicos no Estado, e os estatistas sempre colocam a culpa dos problemas econômicos no mercado. Isso é uma tônica, e na verdade é porque nenhum dos dois estudaram direito à economia capitalista, e o Marx mesmo demonstra isso em toda a sua obra, que nenhum dos dois manjam porra nenhuma de economia capitalista. E o Marx descreve isso na sua obra O Capital, nos seus escritos econômicos filosóficos, sempre mostrando como tanto o mercado ou o Estado atuando, como os dois criam aberrações econômicas que nunca são resolvidas e que ora outro vai tentar ou vai dizer que vai ser o responsável por resolver e não resolve. Todas as formas da sociedade civil fora do Estado eram reprimidas. E todas as esferas da vida, econômica, social, cultural e religiosa, se subordinavam a ele, que também queria crescer por meio da expansão colonial, que se daria principalmente com as conquistas do norte da África, né? Gentili foi o principal filósofo do fascismo, tornou-se ministro da Educação do Mussolini e organizador-chefe da política cultural. Nesses papéis, desempenhou importante função na construção de um Estado fascista italiano que abarcava tudo, né? Então, Mussolini visitou a exposição da Revolução Fascista em Milão em 1962. O evento, de vasta e impressionante propaganda, foi desenvolvido por artistas e intelectuais, incluindo o Gentili, principal filósofo fascista, né, para anunciar a nova era. Outros filósofos relacionados aí é o Hegel, né, o Marx, o Nietzsche. Muita gente diz que isso tem inspiração em Nietzsche, porque Nietzsche falava, mas Nietzsche era um crítico dessa moral de rebanho, tanto a cristã quanto a socialista também. O Lenin, né, o Lenin ele vai desenvolver algo similar na União Soviética, estatista também. O Stalin, que levou isso ainda à máxima potência, e o próprio Benito Mussolini. Então, o Estado fascista, né, o que ele defendia? A lei e a vontade da nação têm prioridade sobre a vontade individual. Então, quem manda é o Estado. E a nossa vontade individual deve submeter à vontade do Estado. Todos os valores humanos e espirituais estão dentro do Estado, não pode existir nada fora do Estado. Toda ação individual serve para preservar e expandir o Estado. Então nós temos aí a concepção fascista do Estado de Giovanni Gentili, que deve abarcar tudo. O Giovanni Gentili nasceu em Castelvetrano, no oeste da Sicília. Depois de terminar o colegial em Trapani, ganhou uma bolsa de estudo na prestigiosa Escola Normal Superior em Pisa, onde estudou filosofia com Donato Giaja, focado na tradição idealista da Itália. O Gentili lecionou mais tarde nas universidades de Palermo, de Pisa, Roma, Milão e Nápoles.
Enquanto estava nessa última, foi cofundador do influente jornal La Critica, ao lado do filósofo liberal Benedetto Croce, né, que era outro idealista aí, mas esse era liberal e não compartilhou com o Gentili as mesmas ideias. Eles acabariam por se separar, já que Croce tornou-se cada vez mais crítico do regime fascista de Benito Mussolini, no qual Gentili havia assumido uma posição-chave. Como ministro da Educação Pública no primeiro gabinete de Mussolini, Gentili implementou a assim chamada Reforma Gentili, uma reforma radical do sistema de ensino secundário que priorizava o estudo da história e da filosofia. Ele era a principal força por trás da enciclopédia italiana. Ele era um esforço radical de reescrever a história da nação. Olha só o revisionismo histórico, é o Brasil paralelo da época, né? Tornou-se mais tarde o principal idealizador do regime fascista. Gentili foi eleito presidente da Academia da Itália em 1943 e apoiou o regime títere da República de Salo, quando o reino da Itália caiu diante dos aliados. Ele foi morto no ano seguinte por um grupo de resistência comunista, que ficava um combate ali, né, uma perseguição, primeiro do Estado fascista aos comunistas, depois os comunistas na resistência. As principais obras dele, de 1897, uma crítica do materialismo histórico, ele vai criticar o Marx, né? Ele se tornou um idealista. Em 1920, ele escreveu a Reforma da Educação. Em 1928, a Filosofia do Fascismo. São as principais obras do Giovanni Gentili. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar novos... Ativar o sininho e aguardar novos vídeos e novas notificações. É isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.